Eu postei esse vídeo aqui pela manhã e inúmeras pessoas me disseram que eu estava sendo muito acadêmico, que eu estava falando muito difícil e isso dificultava a compreensão da mensagem que eu estava querendo passar. Então decidi gravar outro vídeo e explicar detalhadamente o quão absurdo é essa comparação que o Nicolas faz da Rosa Parks e da Débora. Então, bora escutar ele falar. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Esse pessoal aprende história pelo Brasil paralelo, né? Porque o conhecimento histórico que eles têm é absurdamente raso. Porque esse não foi o início de um movimento. Não. Existiram vários movimentos no sul dos Estados Unidos que lutaram contra a segregação racial. A Rosa Parks, junto com Martin Luther King, eles faziam parte de um coletivo, de um grupo de militantes que lutavam contra a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Rosa Parks não decidiu por si só. Não foi uma atitude individual. Essa foi uma atitude coletiva. E ela foi uma das pessoas que se levantou para tomar essa atitude. Então eles continuarem se organizando e fazerem na prática aquilo que eles estavam planejando. O que o Nicolas omite é que essas pessoas negras que eram segregadas pela sociedade sulista estadunidense eram segregadas por pessoas brancas, conservadoras e cristãs. Esses ditos cristãos, após a abolição da escravatura, eles não queriam conviver com os negros na sociedade sulista. Então, após a Guerra de Secessão, eles criaram inúmeras leis de segregação para que pessoas negras não frequentassem escola de brancos, restaurantes de brancos, bairros de brancos, senão para trabalhar. Todos os espaços que esses brancos frequentavam, eles proibiam as pessoas negras de frequentarem. E quem são esses brancos? São cristãos, conservadores, que segregavam essas pessoas negras até mesmo de frequentarem as mesmas igrejas do que eles. Vocês têm noção que esses cristãos conservadores brancos que queriam conservar aquela sociedade branca sem a inclusão de pessoas negras, proibiam até mesmo essas pessoas negras de beberem água no mesmo bebedouro do que pessoas brancas? O que eles omitem também é que o movimento negro estadunidense ele é muito grande e eles dialogam entre si porque lutavam pela mesma causa. Martin Luther King dialogava com Malcolm X, Rosa Parks dialogavam com militantes do Partido Comunista dos Panteras Negras. Só que qual que é o propósito do Nicolas nesse vídeo? É esvaziar a figura da Rosa Parks historicamente, socialmente e transformá-la em um símbolo genérico de uma narrativa ideológica para defender as suas ideias. Então, a partir disso, ele cria uma narrativa, um apelo moral entre os seus fiéis discípulos e fiéis seguidores, estes mesmos que sempre se levantam contra cotas raciais e que sempre dizem que racismo é mimimi. Então, ou seja, ele usa a figura de Rosa Parks, uma mulher negra, militante, que lutava contra a segregação racial, para fazer uma comparação absurda, mas muito absurda. Mas bora lá, vamos ver aonde que vai dar isso aqui, né? Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu Mané" em uma estátua com um batom. O crime da Débora não foi desenhar ou escrever "Perdeu Mané" na estátua com batom. A Débora
participou ativamente dos acampamentos, de grupos no WhatsApp, postava inúmeras coisas em suas redes sociais, fomentando o golpe de 8 de janeiro e a intervenção militar, desrespeitando o Estado democrático de direito. O Lula já tinha vencido. A narrativa que foi criada após a vitória do Lula é que o governo deveria ser derrubado e deveria ser desrespeitado o Estado democrático de direito, a diversidade. E vocês lembram da minuta do golpe? O que pedia a minuta do golpe? A morte do Lula, do Alexandre de Moraes. E o que a Débora faz é compactuar com tudo isso. Colocar a Débora no mesmo patamar do que a Rosa Parks é esvaziar o significado simbólico, histórico de quem foi a Rosa Parks e colocar no mesmo padrão de quem desrespeita o Estado democrático de direito e a diversidade. De um lado nós temos alguém que desrespeita o Estado democrático de direito e a diversidade, e do outro lado nós temos uma mulher que lutou ativamente contra aqueles que desrespeitavam o Estado democrático de direito e a diversidade. O Nicolas, ele ancora ainda em uma retórica populista dizendo que ele está ao lado desse povo oprimido na sociedade brasileira, que ele está ao lado desse povo que foi preso no 8 de janeiro. Só que a vida legislativa dele é contraditória, porque o próprio Nicolas, ele foi contra a isenção de impostos nas cestas básicas, na cesta básica. E também se colocou contra o fim da escala 6x1, que poderia beneficiar milhões de trabalhadores no Brasil. Essa distorção histórica que ele faz nesse vídeo revela a disputa da autoridade de narrativas. Dentro dessa narrativa, é ele que decide quais histórias serão lembradas e como serão narradas. Ao comparar Rosa Parks com a Débora, não se trata apenas de uma analogia desonesta. Na verdade, isso é uma forma de distorcer a história. Isso serve para dar uma aparência de luta e resistência a projetos políticos que, na verdade, têm características autoritárias. Toda memória é uma construção de narrativas, mas ela deve obedecer a critérios éticos de conhecimento. Quando a história é usada para defender ideias que excluem e ameaçam a democracia, nós estamos diante de uma violência simbólica. Quando os símbolos da história são usados apenas como ferramenta de discursos, como a Rosa Parks, por exemplo, a política vira um espetáculo de símbolo, onde o que importa não é o conteúdo, mas o impacto social e emocional sobre o conteúdo. A narrativa se tornou o principal campo de batalha no século XXI, pessoal. E, infelizmente, essa gente sabe que quem detém a narrativa detém a verdade.